Eu vou falar uma coisa pra vocês e eu quero que vocês levem bem a sério. A Lindsay Lohan é um milagre ambulante. Depois de tudo que ela passou na vida, o fato dela estar hoje trabalhando, super feliz, cheia de projetos, leve, bonita, vivendo sua melhor era, é simplesmente um milagre. Inclusive, por muito tempo, o mundo se perguntou se a Lindsay conseguiria retomar o controle da sua vida, porque ninguém botava muita fé no comeback dela. Até porque Hollywood ama uma história de superação, ama uma história de quem veio do nada e conquistou tudo, mas ama ainda mais uma história de decadência. Ver uma estrela cair é muito mais interessante do que ver uma estrela crescer. Mesmo sendo queridinha da indústria por muitos anos, o público virou as costas para Lindsay Lohan quando ela mais precisou. Cadeia, clínica de reabilitação, AA, capa de tabloide, cite um lugar, a Lindsay Lohan esteve lá. Quer entender o que aconteceu com a vida da Ruivinha e como ela conseguiu fazer esse retorno triunfal para a atuação? Fica comigo que eu vou te explicar tudo. Só vou me apresentar primeiro, caso você seja novo por aqui. Oiê, muito prazer, seja bem-vindo! Eu sou o Fefo Caires e esse é o Fefo Verso. É o nosso mundo pop onde a gente fala sobre filmes, séries, fofocas de famosos, tretas do mundo da fama e muito mais. Então já se inscreve aí pra não perder nada. E se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz. Eu sou @FefoCaires em todos os lugares. Pra você pegar a ideia de como a Lindsay se tornou a garota problema de Hollywood, você precisa entender um pouco dos bastidores da família Lohan. Vou baixar essa câmera que eu sinto que ela tá muito alta. A Lindsay já teve que lidar com muitos conflitos desde cedo graças ao relacionamento conturbado dos seus pais. O seu pai, o Michael Lohan, era alcoólatra e muitas vezes ele acabava misturando a bebida com outras drogas. Isso fazia dele uma pessoa muito agressiva e isso gerava uma série de brigas entre ele e a mãe da Lindsay. O que pouca gente sabe é que enquanto a Lindsay fazia sua grande estreia em Hollywood com o filme Operação Cupido na Disney, ela estava lidando com problemas similares em casa também, envolvendo a separação dos pais. Os dois tiveram idas e vindas, o divórcio oficial só aconteceu em 2007, mas na época do filme eles estavam separados. A Lindsay relembra que esse foi um período bem difícil pra ela e, como se não bastasse tudo isso, durante a produção do filme, o seu pai foi preso. Primeiro que ele já tinha uma ficha criminal suja, porque ele foi preso nos anos 90, quando a Lindsay tinha só 3 anos de idade, por insider trading, que é quando você negocia ações da bolsa de valores com informações privilegiadas que não são de conhecimento público. Ele cumpriu pena na época, mas em 1997 ele voltou a ser apreendido por ter violado a liberdade condicional. E aí ele ficou atrás das grades por mais um ano. Só pra fazer um parênteses aqui, em 2020 ele foi preso de novo, dessa vez por uma acusação de violência doméstica por uma de suas ex. Nesse mesmo ano, a mãe da Lindsay teve uma passagem pela polícia por dirigir embriagada. Tá entendendo que a criação da Lindsay não foi a coisa mais fácil do mundo? Mas enfim, mesmo com esse caos familiar, a ascensão da diva foi assim bombástica nos anos 90. Operação Cupido foi um baita sucesso e a Lindsay se tornou a paixão dos Estados Unidos. E sem brincadeira, ela começou a se tornar um dos maiores ícones da sua geração. Depois de Operação Cupido, ela assinou um contrato de 3 filmes com a Disney que foram produzidos ali no início dos anos 2000, mas a Lilo acabou virando um nome da casa e ela fez bem mais do que só 3 produções dentro do selo do Mickey. E aqui a gente pode destacar Sexta-feira Muito Louca, Confissões de uma Adolescente em Crise e Herbie, Meu Fusca Turbinado. Foi no início dos anos 2000 também que nesse furacão de acontecimentos que elevaram o nome da Lindsay a paixão da nação, Que Meninas Malvadas foi feito. E aí dispensa comentários, né? É o que é até hoje. Mas em 2005, enquanto ela filmava Herbie, Meu Fusca Turbinado, a Lindsay foi hospitalizada por alguns problemas de saúde causados pela exaustão. Uma menina de 19 anos, trabalhando feito doida desde os 10, 12, tendo um colapso nervoso por cansaço físico e mental.
aos 19 anos. Eu acho que esse foi o início de todos os problemas, sabe? Parando pra pensar, a pressão e o volume de trabalho devem ter pesado muito na Lindsay, e eu acho que ela começou a procurar maneiras de aliviar o que ela tava sentindo. A Lindsay conta que durante a adolescência, que foi quando ela tava fazendo esses filmes ali no início dos anos 2000, ela era uma pessoa super tranquila, ela só tinha bebido uma vez na vida e a ressaca foi tão pesada que ela não queria beber nunca mais. E de fato, seu foco aqui era só nas responsabilidades do trabalho. Mas quando ela chegou na vida adulta, isso mudou. A Lindsay passou a frequentar muito mais a vida noturna de Los Angeles, ela vivia em boates, em clubes, em festas, e foi nesse período, inclusive, que começou a guerra dela com a Paris Hilton. Eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre essa treta histórica dos anos 2000. Particularmente eu acho que é um vídeo muito bom, tá? Tá bem completo, eu falo muito sobre os bastidores da vida da Lindsay lá também, mas eu foco nessa treta dela com a Paris, que durou quase 2 décadas. Mas voltando pro X da questão, os problemas pessoais da Lindsay começaram por volta de 2005, 2006, quando ela tinha 20 anos de idade. Pelo que a gente sabe, aos 21 ela já estava frequentando encontros do AA, Alcoólicos Anônimos. Diga-se de passagem, 21 é a idade legal para você começar a beber nos Estados Unidos. Não para você começar a frequentar clínica de reabilitação por bebida. E foi aqui no início dos seus 20 anos que a Lindsay se viu internada pela primeira vez para tratar o seu problema com o abuso de substâncias. Inclusive, foi durante os intervalos dessa primeira reabilitação que ela gravou o filme Eu Sei Quem Me Matou. Nem na rehab ela parou de trabalhar. Era muita demanda, era contrato para cumprir, e por mais que os tabloides estivessem destruindo a Lindsay, ela ainda era o rostinho da nação. Como eu falei no início da história, a Lindsay cresceu numa casa bem complicada, onde a incerteza do relacionamento dos pais predominava. E eu acho que ela se encontrou trabalhando. Ela se encontrou nos sets, porque ela começou muito cedo fazendo comercial, fazendo filme, fazendo novela. Então ela não conhecia outro mundo, ela só conhecia estar na frente das câmeras. Foi vivendo esse ambiente das noitadas de LA que a ruiva experimentou drogas pela primeira vez. De acordo com a atriz, quando isso aconteceu, ela estava em uma balada cercada de pessoas que ela própria se refere como más influências, e ela pegou a substância, foi até o carro e usou sozinha ali pela primeira vez. E me repetindo mais uma vez, Hollywood ama histórias de quem não tinha nada e conquistou tudo, mas histórias de quem tinha tudo e começou a perder, isso vale milhões. E o que era só pra experimentar, só pra usar uma primeira vez, de repente virou uma coisa muito mais séria, e a Lindsay passou a usar e abusar de entorpecentes, se tornando totalmente dependente deles. Foi nesse cenário que em 2007 ela foi presa pela primeira vez, depois de ser detida pela polícia dirigindo sob efeito de substâncias. O combinado foi que ela cumpriria sua dívida na justiça indo a uma clínica de reabilitação. Ela realmente foi pra rehab depois disso, mas poucas semanas depois de ter saído da clínica, ela foi presa mais uma vez por problemas relacionados ao trânsito, só que agora com posse de cocaína e por ter feito ameaças a outra pessoa. Aqui, em agosto de 2007, a Lindsay foi para rehab pela terceira vez no mesmo ano. A primeira vez ali, quando ela gravou Eu Sei Quem Me Matou, a segunda vez para cumprir a pena do primeiro caso de direção, e agora uma terceira vez. E a gente ainda tava em agosto de 2007. Esse ano foi amaldiçoado. Nessa época, a Lindsay foi levada para o tribunal outras 1000 vezes, porque ela continuava faltando nas reuniões obrigatórias de orientação para quem é pego usando e abusando de substâncias. Até que em 2010, o juiz decretou que a Lindsay fosse presa por 90 dias, também por faltar em encontros obrigatórios. Uma dessas reuniões ela perdeu porque ela estava no Festival de Cannes, lá na França, e ela teve alguns problemas para embarcar de volta para os Estados Unidos. Mais um desses casos em que ela ficava uns dias na prisão, saía de lá direto para rehab, feria a condicional em questão de semanas, voltava para a prisão e era um loop infinito. Aconteceu 5, 6 vezes. Ela também foi acusada de ter roubado um colar em 2011, quando ela visitou uma loja de joias, colocou a peça para experimentar no pescoço e saiu andando sem pagar.
Obviamente nada disso ajudava na imagem da Lindsay, e depois de ser presa 1000 vezes e ir pra rehab todo mês, os Estados Unidos tinham certeza que ela nunca mais ia se recuperar. Perdemos uma estrela infantil. Até porque vale ressaltar que nesse ponto ninguém queria trabalhar com a Lindsay Lohan, era a receita do desastre. Essa série de escândalos fez com que a imprensa colocasse um alvo na testa da Lindsay e passasse a acompanhar cada passo dela em busca da nova polêmica, do novo caso que a Lindsay vai trazer pra mídia. A gente fala bastante aqui no canal sobre como os tabloides tratavam as estrelas femininas nos anos 2000. É um caso parecido com o da Britney. A Lindsay tava nessa mesma área de garota problema em Hollywood. Os vídeos dela sendo seguida por paparazzi são insanos. Parecia um animal no zoológico. Cada passo dela era acompanhado e todo mundo tava contando os minutos até ela fazer uma cagada de novo. Vale lembrar que em 2006 já tinha vazado uma carta do produtor do filme Georgia Rule, o James G. Robinson, dando assim uma comida na Lindsay porque ela tava faltando em muitos dias de gravação e ele tava culpando essas noitadas malucas dela. Na época isso pegou muito mal pra Lindsay, então já fazia uns bons anos que a galera sabia que contratar a Lindsay Lohan era ter dor de cabeça no set. E esse efeito dominó acabou atingindo diretamente a sua carreira. Por exemplo, o The New York Times fez uma matéria em 2013 com o título "Aqui está o que acontece quando você escala Lindsay Lohan no seu filme". E aí na matéria eles diziam que a Lindsay era muito talentosa, claro, mas era extremamente problemática, chegava atrasada quase todo dia e gerava uma série de situações desagradáveis, inclusive com os diretores e os staffs que trabalhavam na produção. A gente vê que coisas assim tiveram um peso porque, de fato, depois dos anos 2010, 11, 12, 13, os trabalhos da Lindsay foram diminuindo. Foi sofrendo essa grande perseguição da imprensa que em 2014 a nossa diva decidiu sair dos Estados Unidos e se mudar para Dubai. Na verdade, ela começou indo pra Londres e depois ela foi parar em Dubai. E assim, ela não mudou só de casa, ela mudou de personalidade. Enquanto a Lindsay morava em Dubai, gente, parecia outra pessoa. Ela tava falando até com sotaque, como se ela nunca tivesse falado inglês a vida inteira. Se vestindo de um jeito diferente, se comportando de um jeito diferente. A Lindsay Lohan nessa Dubai era dela foi uma questão. Mas segundo a atriz, a escolha de ir pra lá foi porque em Dubai os paparazzi são ilegais, proibidos. Então ela se viu livre desse grande problema, mas não livre totalmente dos escândalos, tá? Isso porque em 2016, olha só, já se passaram 10 anos desse drama, a Lindsay tava abrindo uma rede de casas noturnas ali na Grécia e durante um passeio por uma praia com o seu então namorado, o empresário Igor Tarabasov, os dois entraram em uma briga física, ele jogou o celular dela longe, depois agarrou ela por trás, gente, foi um caos, e essas imagens repercutiram muito no mundo todo. Nessa época também vazou um vídeo gravado por um vizinho em que a Lindsay tava gritando por socorro na varanda do seu apartamento, dizendo que esse cara tava tentando tirar a vida dela e que já tinha enforcado ela ali, que ela tava, enfim, temendo pelo que poderia acontecer em seguida. Depois disso, ela se separou desse cara e disse em entrevista que demorou pra perceber o problema, porque ela tava acostumada com a relação dos pais, que viviam brigando, então pra ela era normal ter um relacionamento tóxico assim. Mais tarde, em 2018, a atriz voltou a protagonizar um episódio bizarro envolvendo uma live no Instagram. A Lindsay tava numa vibe muito filantrópica, ajudando famílias, resgatando refugiados, e durante uma live no Instagram, ela se aproximou de uma família de refugiados lá em Dubai. Essa família tava morando na rua, pelo que eu entendi. E aí a Lindsay chega perto das crianças e começa a falar coisas como: quer dormir numa cama quentinha hoje? Quer ver um filme comigo? Quer comer uma pipoca? Vem pro meu hotel, eu cuido de você. Criança não foi feita pra dormir na rua. E a Lindsay começa a falar com os pais dessa criança, tentando convencer eles a entregarem os filhos pra Lindsay, levar pro hotel e levar pra casa. Eu entendo que a Lindsay tinha boas intenções aqui, mas não dá pra você pedir pra uma mãe abrir mão do filho. Obviamente a família se recusou a entregar as crianças pra Lindsay, ela começou a seguir eles pela rua, a mulher deu um soco na cara dela, gente, foi assim, caótico. Ela começou a acusar a família de fazer tráfico de crianças por não querer ajudar elas, a família começou a acusar a Lindsay, né, de querer fazer tráfico
tráfico, porque ela que tava tentando tirar as crianças da família. Bizarro, rindo de nervoso. Mas veja que essa polêmica foi em 2018, não faz tanto tempo assim. Começou lá em 2005, 2006. Gente, quase 20 anos disso. Quase 20 anos de perseguição da mídia e humilhação pública. Depois dessa longa temporada em Dubai, em 2020, a Lindsay decidiu voltar para os Estados Unidos e foi aos poucos retomando os trabalhos. No ano seguinte, ela começou as gravações de uma produção natalina para Netflix, chamada Uma Quedinha de Natal, que foi lançada em 2022 e teve boa repercussão. Graças à recepção desse filme, a Lindsay conseguiu assinar um contrato para mais 2 longas na Netflix. A Lindsay sempre disse que uma das suas metas de vida era voltar para a atuação. Juro, em tudo, entrevista para Oprah, qualquer reportagem. Toda vez que perguntavam o que ela queria fazer do futuro, ela dizia: eu quero voltar para um set, eu quero trabalhar, eu quero voltar a ser atriz. É o que eu te disse no começo, é onde ela cresceu, gente. É o que ela sabe fazer, é onde ela se encontra, trabalhando, na frente de uma câmera. Já no ano passado, 2023, a Lindsay anunciou que estava esperando seu primeiro filho, fruto do seu novo relacionamento com o Bader Shammas. A atriz foi bem reservada durante a sua gravidez, mas o que a gente sabe é que o bebê nasceu saudável e é um menino chamado Luai. Ela também disse em entrevista a Drew Barrymore que ela pretende ter mais filhos porque ela cresceu com irmãos e ela quer que o seu menino tenha essa experiência também. Só nesse ano a gente já viu a Lindsay em mais 2 produções, Pedido Irlandês, que é uma doçura, eu adorei esse filme e tá disponível na Netflix. E a gente viu ela numa participação especial que ela fez pro musical de Meninas Malvadas. E tem mais coisa vindo aí. Nessa semana foram divulgadas as primeiras imagens de Sexta-feira Muito Louca 2. A continuação, depois de 20 anos, desse clássico da Disney, que vai ter como protagonista a Lindsay e a Jamie Lee Curtis. Inclusive foram essas fotos que motivaram esse vídeo, tá? Porque todo mundo tá inspirado com esse retorno da lenda. É muito bom ver que a Lindsay finalmente está bem, depois de quase 20 anos. Se você vê entrevistas dessa época de 2006, 2009, 2012 e vê ela hoje em dia, gente, parece outra pessoa. Sorridente, radiante, super bem-humorada, dá pra ver a criança brilhante dos anos 90 voltando à vida. Ela não parece mais uma casca vazia igual ela parecia ali em 2010. Ela tá bem, ela tá saudável, ela tá sóbria, ela tá no melhor lugar que ela já esteve em muito tempo e mais uma vez conquistando os Estados Unidos com a sua beleza, o seu charme, o seu carisma. É engraçado que o mesmo público que te viu crescer e depois acompanhou cada passo que você deu rumo ao fundo do poço, hoje diga yay, sempre torci por ela, que bom que ela tá voltando com tudo. É muito irônico o ciclo das coisas. Eu acho que o que os anos 2000 nos ensinaram sobre como tratamos pessoas entrou pra história já. Agora me diz aí, o que você acha dessa história maluca da Lindsay e tá feliz com o comeback dela? Eu tenho certeza que sim, porque como não estar feliz com uma pessoa que tá se encontrando na vida, que tá fazendo as coisas agora, que tá feliz, saudável, sóbria? Não tem como ficar triste, não tem como não ficar feliz com uma coisa assim. Eu tenho certeza que muita gente sente orgulho vendo a Lindsay, porque o downfall dela foi tão compartilhado no mundo todo, que foi difícil ver uma luz no fim do túnel. E demorou, mas essa luz veio. Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre essa história. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no Fefoverso, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.